Oi, gente, tudo bem? Então, vamos começar mais uma aula de história. Hoje, dia 13 de maio de 2021, a gente está comemorando uma grande vitória da humanidade. Hoje, completa-se exatamente 133 anos da abolição da escravidão. E nada melhor do que hoje, nesse dia tão especial, numa disciplina tão especial, que fala tanto de escravidão, tanto de liberdade, tanto de justiça, a gente estudar um pouquinho sobre o que foi esse dia, o que foi a escravidão, o que aconteceu, porque esse dia é tão importante para nós. Vamos lá? Para começar nossa aula, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de resistência a partir da luta travada pelos próprios escravos e pelo movimento abolicionista. Vamos comigo? Lá no finalzinho vai ter um outro desafio para vocês fazerem. Vamos lá? O que a gente vai falar? Um pouco sobre o que é ser escravo. O que foi ser escravo no Brasil? Quais eram as resistências desses escravos? Como que foi esse movimento abolicionista? E aí a gente conclui com o nosso desafio. Então, vamos? Então, para fazer uma breve introdução, a gente vai falar um pouco sobre a questão da escravidão. Nós sabemos que a escravidão ela não aconteceu só no Brasil, ela aconteceu também na África, ela aconteceu nas Américas, ela aconteceu na Europa e ela existe desde que a sociedade existe. Então, desde a Idade Antiga fala-se em escravidão. Lógico que esse processo de escravidão ele veio mudando. Lá na Roma Antiga, por exemplo, na Grécia Antiga, existiam outras formas de escravidão. Lá na Idade Média, Idade Moderna e até nos dias de hoje. Como essa escravidão mudou? Mas escravidão é escravidão. Ser escravo é ser escravo. Quando a gente fala de escravidão, nós estamos falando de pessoas obrigadas a fazer ou executar determinadas formas de trabalho forçados, trabalhos cruéis e trabalhos sem ser remunerados. Então, quando a gente fala, e quando estuda, e quando a gente lê, quando vemos vídeos que falam sobre escravidão, logo já vem à nossa cabeça. O que é ser escravo? Por que a escravidão é tão falada? Foi tratada de uma forma tão cruel na sociedade. Como que as pessoas podem resistir a esse processo de escravidão? Vamos lá? Então, ser escravo no século XIX. Quando se fala em escravidão no Brasil, no século XIX, qual é a primeira imagem que lhes vem à mente? Então, eu já coloquei aqui uma imagem, mas eu quero que vocês pensem aí. O que vem à mente de vocês? Qual a primeira imagem que vocês pensam? Negro? Preto? Trabalhador? Carregando peso? Sem comer? Apanhando? O que vem à cabeça de vocês? Então, infelizmente, a escravidão, ela traz à nossa mente, quando a gente fala essa palavra, somente coisas horríveis, coisas que nós vemos nos livros, na realidade, nos filmes, nos jornais, nas novelas, é aquilo que realmente é aquilo que realmente vem à nossa cabeça, né? Então, quando a gente trata de escravidão, vocês podem perceber aqui os escravos carregando o seu senhor, né, na sua rede, porque ele não podia ali cansar ou andar, então o escravo fazia essa parte. A gente vê já escravo ali carregando os mantimentos, que é a alimentação. A gente logo vê uma criança carregando ali a sombrinha, que logo que der sol tem que tampar ali o seu senhor. E a gente vê todo esse processo da escravidão, não só lá antigamente, mas a gente infelizmente vai ver que isso não é antigo, que infelizmente na nossa humanidade, na nossa sociedade, essa escravidão ainda perpetua muito. E hoje é um dia onde a gente tem que abrir a boca sim e falar sim, dizer não à escravidão, dizer não a essa violência, né, escravocrata que ainda existe muito no nosso país. Aqui eu coloquei para vocês algumas referências de escravos. Aqui é uma imagem à esquerda do Pelourinho, né, que a gente vai ver ali que o escravo ele está sendo
açoitado, ou seja, ele está apanhando, está sendo açoitado. Como castigo, com certeza cometeu algum ato que o seu senhor não concordou, não aceita, e aí então ele sendo castigado. Aqui na direita a gente está vendo negros de carro, né? Que era o carro ali que eles empurravam com excesso de peso. Vocês podem ver a quantidade de pessoas e a própria imagem nos mostra a quantidade de força que eles precisam colocar. Então aqui a gente vê que escravos transportando cargas. E aí eu pergunto para vocês, porque esse vídeo vai ser bem curto, porque eu quero que vocês produzem hoje. Nós vamos colocar essas produções nas redes sociais da escola e vamos mostrar para a nossa sociedade que a escravidão, ela não deve existir mais. Vou contar uma pequena história. Lá em 1888, a princesa Isabel, que assinou a abolição da escravidão, filha de Dom Pedro II, ela resolveu assinar o processo de escravidão, de fim da escravidão, por quê? Já existia, tanto na Europa quanto no Brasil, algumas pequenas leis que iam amenizando esse processo de escravidão. A sociedade, no desenvolver dela, foi criando leis que iam amenizando esse processo de escravidão. Então, já existia a Lei Eusébio de Queiroz, que foi lá de 1850, que não permitia mais alguns tipos de escravos, por exemplo. Se você, escravo, completou uma certa idade, você não seria mais considerado escravo, você ganharia sua liberdade. A lei do ventre livre, que já existia, onde permitia determinada época ali na história, que aqueles que nascessem de escravos, eles não seriam mais escravos, porém seus pais ainda continuariam. Então, alguns processos de libertação da escravidão já tivera sido iniciado, mas a escravidão ela ainda existia muito forte, muito grande. Então, princesa Isabel, que estava ali no trono, porque era a filha mais velha de Dom Pedro II, uma mulher muito estudada, uma mulher filha de um cara que era Dom Pedro II, né, que estava ali à frente do governo no país, era um governo de reis e rainhas, óbvio, mas era um governo que se preocupava muito com a educação. Dom Pedro II mandou seus filhos estudarem na Europa, então eles eram pessoas estudadas que conheciam muito sobre questões de liberdade, conheciam muito sobre essas ideias revolucionárias. E, em um certo momento, Dom Pedro II viajou por meses para a Europa para fazer um tratamento de saúde. E essas viagens não eram rápidas como hoje, então uma ida e uma vinda da Europa demorava, né, e a sua estadia ali em torno de 2 a 3 anos. Isabel ficou no poder, Isabel assumiu o trono no lugar de seu pai, e ela aproveitou esse momento que ela tinha em suas mãos esse poder, e ela assinou a abolição da escravidão, contrariando todo o coronelismo da época no Brasil, contrariando aqueles grandes fazendeiros que tinham como mão de obra os escravos, e contrariando toda uma sociedade política no país. Ela libertou todos os escravos da sua obrigação com qualquer senhor que existisse, e a partir dessa data, 13 de maio de 1888, todos os negros, escravos, pretos, descendentes, mulheres, idosos, foram libertos da escravidão. Então, esse dia ele é extremamente importante. E não só isso, crianças também foram libertas da escravidão. Então, eu pergunto para vocês aqui, a escravidão ainda existe? Infelizmente, ela ainda existe. Apesar de ilegal, o trabalho escravo não está extinto. Mais de 36 mil pessoas foram resgatadas dessa situação nos últimos 15 anos no Brasil. Então, ela não acabou, não. Ela ainda está aí na nossa sociedade. Vamos ler mais um pouco? O Norte e o Centro-Oeste onde nós vivemos, concentram mais de 80% dos casos registrados de trabalho escravo no Brasil. Vergonhoso, né? Mas é uma realidade muito grande. Será que você não vive, não sabe de alguma realidade de escravidão aí na sua família, na sua casa, com seus vizinhos, seus amigos? Existem canais de denúncia para isso também, certo? No nosso próprio município, no nosso estado, na nossa região. Vamos mais um pouquinho para frente? O trabalho infantil. O
que é o trabalho infantil? Refere-se ao emprego de crianças em qualquer trabalho que priva-as de sua infância, interfere na capacidade de frequentar a escola regularmente e considerado mentalmente, fisicamente, socialmente ou moralmente perigoso e prejudicial à saúde da criança. Esta prática é considerada uma exploração por muitas organizações internacionais. A legislação em todo o mundo proíbe o trabalho infantil. Essas legislações não consideram todo o trabalho das crianças como infantil não, hein, gente? Ajudar a mãe em casa não é trabalho de escravidão. É uma necessidade e é uma obrigação nossa, porque se eu vivo ali, eu preciso colaborar com a limpeza, com a higiene, com o cuidado da nossa casa. Porém, esse trabalho não deve ser escravo. Ele não deve atrapalhar em momento nenhum as brincadeiras infantis, o estudo infantil e muito menos ser algo que vai atrapalhar ou deixar, né, traumatizado, ou que se apanhe para fazer isso, ou que seja espancado para fazer isso. Não. Não confundam, o trabalho infantil, ele tem uma lei que protege, porém a ajuda doméstica, que faz parte de todo mundo que mora na casa, isso é outra coisa, isso não é considerado trabalho infantil, tá bom? Não vamos usar isso aqui para não ajudar a mamãe a lavar vasilha ou limpar a casa, não, tá bom? Cada um cuida ali da sua parte, porque isso é necessário para uma boa sobrevivência no lar, ok? Então, só para esclarecer. Alguns trabalhos são exceções, por exemplo, os artistas infantis, eles têm liberação legal para trabalhar. Tarefas familiares, que eu acabei de falar, tem liberação legal para acontecer. Treinamentos, como por exemplo, aqueles jovens de 14 a 16 anos que trabalham meio período e que não é o período da sua escola ou da sua educação. Algumas categorias de trabalho, algumas formas de trabalho são aprovadas legalmente, tá? Dentro da lei. Então, aqui a gente vai dar uma continuidade, né? Deu uma travada aqui, mas sem problema. E o que é que eu quero que vocês façam, então, nessa aula? Vocês vão gravar para mim um vídeo caseiro mesmo de vocês, como vocês já estão acostumados a fazer, trabalhar comigo, onde vocês vão criar um texto, pode ser um pequeno texto, uma fala, um noticiário, uma propaganda, falando sobre o não trabalho infantil. O não trabalho escravo infantil. Então, vocês vão criar aí um texto que vocês vão falar e no fim vocês vão dizer: não ao trabalho escravo infantil. A criança precisa estudar, certo? E aí vocês finalizam esse vídeo, um vídeo pequeno, né? Geralmente a gente faz ele de 2, 3 minutos, para que vocês possam me enviar pelo WhatsApp, para que eu possa fazer a publicação da nossa aula, fazer uma publicação contra, né, o trabalho infantil, o trabalho escravo, que é proibido em lei, que infelizmente ainda faz parte da nossa realidade, tá bom? Então essa é a nossa proposta de hoje. Terminando de assistir o vídeo, faça a produção de vocês, enviem, tá bom? E eu vou deixar um recadinho aí no grupo sobre algumas premiações que a gente vai fazer entrega e outras que virão após esse vídeo, tá bem? Tchauzinho e até mais!